Vamos iniciar hoje o capítulo 11 do livro Gênesis. Nós temos aqui nesse capítulo uma passagem bem rápida a respeito de uma torre que os homens quiseram construir para chegar até os céus. E temos uma descrição também das gerações de Sem. Vimos nos capítulos passados que o Gênesis nos fala da origem da humanidade, especialmente de uma linhagem de famílias piedosas que começou com Adão, passou por Abel, Sete, Noé e Sem, tendo acontecido na época de Noé aquele estranho fenômeno chamado dilúvio, que algumas pessoas concebem que tem ocorrido em todo o planeta. Mas nós achamos que ocorreu somente naquela região onde vivia Noé com a sua família. Bem, a gente percebe que existem muitas alegorias nesses capítulos do Gênesis, incluindo parábolas que podem ser interpretadas de diversas formas. Não queremos aqui dizer que a nossa interpretação é a única que é certa, mas é apenas a nossa visão, nosso ponto de vista acerca desses escritos, que não tem muita informação a respeito. Se nós formos consultar algumas fontes paralelas, nós vamos ver que não há mesmo muitos autores que tenham falado com procedência. Alguns falam coisas que não têm nenhum sentido lógico acerca da história antiga. E sendo assim, convém que nós nos mantenhamos dentro de uma linha mais racionalista mesmo do pensamento, procurando ver nessas histórias um vestígio do passado da humanidade e da história da linhagem desse povo que nós conhecemos como o povo escolhido. Vamos à leitura do capítulo 11. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. A gente vê aqui nessa atitude desses homens primitivos, dessas tribos que tinham tido origem na figura de Noé, que eles começavam a querer por si mesmo já conduzir-se pela vida. A gente vê aqui como que uma rebelião contra os interesses do Senhor. Os homens queriam chegar até os céus pelo seu próprio esforço. Eles não queriam fazer segundo aquilo que Deus havia determinado, conforme o Gênesis no versículo 1 do capítulo 9, depois do dilúvio, que eles enchessem toda a terra. Foi dado ordem por Deus para que aquelas tribos pudessem se espalhar por toda a face da terra. E a gente vê na introdução aqui do capítulo 11 que eles começaram já por si mesmo ir contra aquilo que Deus havia determinado. É muito comum essas rebeliões dos homens contra Deus. Isso não significa que a pessoa não tenha necessidade de acreditar em Deus. Esses homens acreditavam em Deus, mas queriam chegar até Deus pelo seu próprio esforço. Traçando um paralelo com os nossos dias, nós temos doutrinas e seitas aqui no nosso mundo ocidental que pretendem que o homem chegue até Deus pelo seu próprio esforço, pelo esforço pessoal.
pelas suas próprias forças. Diz que ele pode, sendo um filho de Deus, chegar até o Pai através da sua própria dedicação, dos trabalhos que ele faz na vida, através do seu próprio aperfeiçoamento. Essas doutrinas que contêm esse espírito de autoajuda ainda estão muito presentes nos nossos dias. Isso significa mais ou menos o que aconteceu aqui com estas famílias, com estas tribos que resolveram por elas mesmas construir uma edificação que pudesse chegar até a morada do Altíssimo. Temos que buscar a Deus, sim, queremos ter comunhão com o nosso Pai, mas precisamos seguir os caminhos que foram ordenados por Ele. Nós temos que fazer a vontade de Deus se nós somos o povo dele. Se nós não somos o povo de Deus, nós não temos compromisso com as Escrituras, porque nas Escrituras nós temos os caminhos a ser seguidos, nós temos os passos que precisamos dar para um dia nós estarmos na graça e na glória de Deus. E se nós não quisermos andar nesses caminhos, como muita gente faz aí fora, tem algumas seitas que vivem à margem do cristianismo, que ensinam os homens que eles devem seguir os seus próprios caminhos por suas forças. E isso nada mais é do que rebelião contra Deus. É querer por si mesmo chegar até os céus. Nessa introdução também, nós podemos ver que essas tribos, esses homens primitivos, eles pensavam que Deus morava no céu. O que era o céu? Era a abóbada celeste, essa meia-lua azul que nós vemos quando o sol está iluminando. Eles achavam que Deus morava acima dela, acima desta mesma abóbada onde as estrelas brilhavam durante a noite. E ainda, por estranho que pareça, nos nossos dias, as pessoas costumam pensar que um dia vão subir para o céu, enquanto, na verdade, o Altíssimo não mora em cima. Descobriu-se mais tarde, bem mais tarde, que o mundo era redondo e que o universo era povoado por muitos astros e mundos e planetas e sóis e galáxias, e que o conceito de estar em cima é um conceito relativo apenas aos que estão na superfície do planeta. Nós podemos estar de cabeça para baixo em determinado momento. E pode até não haver para cima e para baixo, no espaço sideral, onde não existe nenhum referencial para saber em que direção o observador está olhando. Esse conceito que esses homens tinham era um conceito atrasado, primitivo. Eles pensavam que a Terra era um plano chato e que ali existia as nações e todas as coisas que constituíam a vida desta humanidade primitiva. Nos nossos dias, os conhecimentos científicos já permitem nos ajudar a ter uma compreensão mais completa do que é o universo. Pode parecer estranho que a gente está aqui falando uma coisa que se aprende na escola, mas as igrejas ensinam isso com a maior naturalidade. Os pastores, de maneira geral, não gostam de falar da ciência, porque acreditam que a ciência é uma obra do diabo. Eles acham que a ciência mente quando se trata de assunto relacionado com a criação da Terra, a criação do universo, com o tempo que existe o planeta. Então, eles colocam a ciência de lado. E os crentes mal acreditam que a Terra é redonda. Isso precisa mudar. Como eu tenho dito aqui, nós temos que fazer um esforço para aproximar a ciência das Escrituras e não para separá-las, porque a ciência é de Deus. Não se pode condenar uma coisa pelo mau uso que se faz dela. Assim, alguns cientistas utilizam da ciência para dizer que Deus não existe, mas a ciência não é culpada disso. Quem é culpado são as pessoas que fazem mau uso do conhecimento que é revelado por Deus para eles. Então, eles acham
que Deus não existe por causa da ciência, como se ela fosse a grande inimiga de Deus. Isso não é verdade. Como nós devemos entender a criação? Nós percebemos em algumas passagens bíblicas que os homens de Deus, eles faziam referências a diversos planos invisíveis que existiriam na criação. Quantos planos existem? Não se sabe. O que se sabe é que Paulo, o apóstolo, teria sido levado ao terceiro céu. Isso significa que pelo menos tem mais dois, né? Se nós formos considerar a palavra das Escrituras. Por que é que não se fala desses outros planos, esses outros céus que existem? Porque nas Escrituras nós não encontramos com clareza referências ao conhecimento oculto. Existia uma doutrina que Jesus ensinava aos seus discípulos, cujos fundamentos não se encontram nas Escrituras Sagradas, pelo menos de forma evidente, que você possa olhar e saber que é aquilo que eles estão dizendo. O apóstolo Paulo tinha o conhecimento dessa doutrina, por isso ele faz algumas referências estranhas ao pensamento tradicional da igreja. Se existe um terceiro céu, isso já nos leva a entender que tem mais dois, pelo menos. Os judeus, eles também têm um conhecimento que não se encontra no Velho Testamento, mas que nós podemos perceber alguns vestígios que tratam desses muitos planos que existem na criação. Eu não sei se os irmãos já viram no judaísmo um símbolo, um candelabro que tem 7 braços. Os irmãos já viram isso? E geralmente nas sinagogas tem esse candelabro. E ele simbolizaria, segundo algumas linhas do pensamento judaico, os 7 planos da criação. Se isso for verdade, nós temos no mundo invisível 7 planos. E é mais ainda interessante que dizem ser este plano onde nós existimos, um dos céus. Esse aqui seria o 7º céu. Nós também pensamos daqui para lá, como se aqui fosse o primeiro e o 7º fosse a morada do Altíssimo. Mas, na verdade, as coisas são criadas de lá para cá e não daqui para lá. Nós seríamos o último plano, o plano mais baixo da criação. Então, falando agora ainda do alto e baixo, mas não é nem para cima nem para baixo, é para dentro a criação. Nós estamos na parte exterior da criação, na parte mais densa da criação. O 7º plano seria o lugar onde nós existimos, e o primeiro plano, o lugar onde está o trono de Deus. E além desse lugar está o próprio Deus, aquele Pai eterno a que nenhum homem tem acesso, não naquela região onde ele existe na sua eternidade. Então, o primeiro plano da criação seria o lugar aonde está o trono de Deus e todas as potestades que governam o universo. E viria baixando, vamos dizer assim, em direção ao plano mais externo, que é o 7º plano, o lugar aonde nós existimos. Muito bem, se Paulo foi ao terceiro céu, se nós concebermos dessa maneira a criação, ele foi lá bem perto do Senhor, né? Porque no terceiro céu havia só mais um, e depois ele já estava lá diante do trono do Altíssimo. Ele disse que viu lá coisas maravilhosas e que ele não podia revelar a ninguém, porque Deus não permitiu que fosse revelado. Amém? Então, tenhamos uma concepção diferenciada acerca da criação, não pensando que o nosso Deus habita lá acima da esfera azul que está no espaço vazio durante o dia, aonde nós vemos as estrelas durante a noite. O nosso Deus não está lá em cima, mas na verdade ele está numa dimensão que nós não vemos com os nossos olhos, mas que está aqui do nosso lado. Os muitos planos
da criação. Então não tem só um lugar, estou aqui na terra, quando eu morrer eu vou lá para o céu. Não, existem muitos planos, muitos céus. Seria sobrepostos se fosse um em cima do outro, mas possivelmente são lugares espirituais que não se localizam na mesma dimensão. Quanto mais aproxima de Deus, mais etéreo esses lugares ficam e mais a natureza existencial se torna parecida com o próprio Deus. Mais espírito, perto aqui da nossa terra, mais matéria, né? Mais coisas voltadas para a vida terrena. Muito bem. Onde é que ficaria o inferno? Perguntariam os doutos. Eu também não sei onde ficaria o inferno. Onde é que ficaria a região da morte? Que é a primeira região que tem contato com a terra, onde as almas perdidas ficam vagando, segundo as concepções que nós tiramos das Escrituras e dos estudos feitos pelos pais da igreja. Os judeus costumavam dizer que esses lugares não são reais, mas são de existência relativa e que eles ficariam como que na sombra do lugar onde existe a terra. Não é um plano, mas é uma região temporal que existe apenas até quando vier o dia do juízo, e esses lugares desaparecerão com o desaparecimento do diabo e de todos os espíritos malignos que vivem nesses lugares. Podemos um dia voltar a falar um pouco mais desse tema, bastante interessante. Vemos aqui, lá no passado distante, uma humanidade primitiva. Aqui fala especialmente da linhagem do Senhor, da linhagem dos homens piedosos, aqueles filhos de Noé, que iriam começar a povoar a terra de novo, se espalhar por todo o planeta. E eles haviam resolvido se voltar contra Deus. Não, nós não vamos, nós vamos construir uma torre, vamos subir até Deus, vamos fazer um nome para nós e não vamos nos esparramar. Seremos uma unidade, né? Seremos um só povo, falamos uma só língua. E diz aí a continuidade da leitura, no versículo 5, que o Senhor desceu dos céus, né, seria dos céus, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Aqui também é uma alegoria, não quer dizer que o Senhor veio. É claro que lá do céu ele sabe tudo o que está passando. Não precisa ele descer do céu para vir aqui embaixo falar com os homens, ver a torre que o pessoal estava construindo. Ele vê todas as coisas, é onipresente o Espírito do nosso Pai. Onipresente significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares da criação. O apóstolo Paulo, ele dizia, nele existimos e nos movemos. É como se nós estivéssemos mergulhados no seio de Deus. Não há lugar algum em que a gente possa estar que ele também não esteja. Amém? Isso é, então, uma metáfora, viu? Essa descida do Senhor para ver a cidade. E o Senhor disse, no versículo 6, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Quer dizer, eles se entendiam entre eles e conseguiam colocar, por esse entendimento, na pauta do dia daqueles povos, daquelas famílias, daquelas tribos, uma determinada intenção e plano que não estava de acordo com a vontade de Deus. E Deus resolveu mudar isso. O que ele faz então? A partir do versículo 7, ele diz assim: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, é aí que nós encontramos a origem das línguas, né? Os cientistas, os estudiosos, eles também não têm uma teoria muito clara sobre como que as línguas se formaram.
há quem procure uma língua mãe, para que dela pudesse sair todas as outras línguas. Há uma série de teses e teorias formuladas a respeito das muitas línguas, que são milhares, que existem no mundo. São milhares de línguas. E a Escritura não poderia deixar de dar aqui uma pincelada, né? Um indício para nós de como que essas línguas se formaram. O Senhor quebrou aquela unidade daquelas famílias, aquela intenção que eles tinham de subir aos céus, e criou no meio deles essa diversidade de línguas para que a unidade desse povo primitivo e a sua vontade contrária à vontade de Deus pudesse ser quebrada. Porque aí um não sabia o que o outro ia dizer. O sujeito pedia tijolo, o homem vinha e dava o betume. Pedia betume, você vinha e dava o tijolo. Então ninguém se entendia mais. Foi daí que nasceram as muitas línguas e as muitas nações, cada uma com sua língua. Perceba também, irmão, você, minha irmã, que está aqui nos acompanhando, que no versículo 7, a palavra fala desçamos, como se não fosse Deus que estivesse ali, ou se o Senhor tivesse acompanhado de anjos, ou das potestades, das inteligências que governam o universo e a criação aqui na terra. Desçamos, não é? Vou descer lá no meio dos homens, desçamos. Então é uma palavra que implica que estão envolvidos mais pessoas. Também lá atrás, no Gênesis, outras passagens mostram a mesma coisa. Parece que Deus não é só uma pessoa, como se ele tivesse emissários que falassem em nome dele e executassem as suas ordens. É muito interessante esse ponto de vista, que explica que Deus não fala pessoalmente com ninguém. Embora as Escrituras possam, no seu sentido literal, nos levar a pensar que Deus veio pessoalmente falar com esse ou com aquele profeta. O que acontece é que ele envia um anjo que fala como se fosse ele, porque o nosso Deus existe numa dimensão que nós não temos acesso, é a eternidade. A eternidade não se mistura com a relatividade. Por isso é que precisa ter a trindade. É necessário que haja um intermediário entre o Pai e a criação. E esse intermediário é o Filho, chamado Verbo por João e chamado Logos pelos filósofos. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Essa palavra Babel tem o significado de confusão, de mistura, de coisa confusa. Então, por isso foi chamado esse lugar Babel, porquanto se confundiu nesse ponto, nessa região, a língua de todas as nações. E ele então os espalhou por toda a face da terra, povoando a terra com as muitas nações que existem. E isso também, irmãos, precisamos compreender que é um tempo bem atrás, bem para trás da história conhecida por nós. É lá nos primórdios da humanidade, quando começou os fundamentos dos continentes e tudo mais. Não é uma história perto aqui do nosso tempo. A gente vê que agora no capítulo 11, a palavra já dá um salto para próximo da história conhecida. Ele vai falar aqui do surgimento de um personagem que é o que mais interessa a nós, que é o Abraão, né? O Abraão, o pai da fé. Estas são as gerações de Sem. Toda a história agora, a partir de então, se desenvolve envolto nos personagens da geração desse filho de Noé. Não se fala mais dos outros filhos dele. Tudo está voltado
para esta linhagem de homens e famílias piedosas que foram dando origem ao povo escolhido, ao povo de Deus. Mais tarde viria no seio dele o Messias, o Salvador do mundo. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, gerando filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, gerando filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, gerando filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Saraí. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Saraí foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Daqui para frente a história começa a tomar já um aspecto parecido com a história dos nossos tempos. Esse Ur dos Caldeus aqui é a região da Babilônia, do Iraque, aquela região que fica hoje ali, o Irã. Ele estava mais para o lado do Iraque lá do que aqui para o lado do Irã. E ele saiu de lá e veio para a terra de Canaã. E a história vai se desenvolver agora aqui com todas as coisas que Deus revelou a Abraão e dando início à promessa de que ele herdaria um dia uma terra muito especial e que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. Que Deus nos abençoe e nos conceda a paz e o discernimento necessário para falarmos desta história tão antiga. Hoje os documentos principais são mesmo as nossas escrituras. Que a igreja esteja abençoada, os nossos amados que estão recebendo a palavra em outras cidades também. O Senhor possa cuidar de todos, das suas famílias e da segurança de todos nós. Amém.